Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi criado pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Vamos ver aqui que o Estatuto foi criado para atender um requisito da Constituição Federal, que garante proteção à criança e ao adolescente. E vamos ver quem é responsável em garantir essa proteção. O artigo 227 da Constituição nos diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente, ó, a figura aqui do jovem, ó. Então tem uma diferença, né? Com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então aqui ele só replica alguns direitos sociais, né, direitos fundamentais, e também a Constituição já nos traz 3 figuras aqui responsáveis, né, por garantir toda essa proteção, todos esses direitos à criança, ao adolescente e ao jovem. Nos traz a figura da família, da sociedade ou comunidade e do Estado. Então, os 3 têm o dever, né? Então, têm a obrigação de garantir os direitos da criança, do adolescente e do jovem. Vamos lá para o artigo 1º da nossa lei. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. E o artigo 2º vai nos dizer quem é a criança, quem é o adolescente. Para os efeitos dessa lei, a pessoa de até 12 anos de idade incompleto é a criança. E o adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade, né? Então, de 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, é a criança. O adolescente é de 12 anos completo até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Show? Isso aqui é a base para você conseguir estudar essa lei. Você tem que entender a diferença da criança e do adolescente. O parágrafo único nos diz que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. Então, não vai ficar limitado até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Pode ser aplicado para aquela pessoa de até 21 anos de idade. Olha o exemplo que eu trouxe aqui. A situação de um adolescente que, estando cumprindo medidas socioeducativas previstas pelo ECA, a exemplo de ter cometido um assassinato enquanto adolescente, venha completar 18 anos. Logo, a este agora maior de idade, poderá-se continuar aplicando as medidas socioeducativas previstas pelo ECA até completar 21 anos de idade. Conseguiu compreender, né? E não é porque fez 18 anos que vai deixar de cumprir as medidas socioeducativas. Então, o exemplo que eu trouxe aqui, o adolescente cometeu um ato infracional análogo ao homicídio, né? Matou alguém. Completou, está lá na internação, tem 17 anos, está cumprindo a internação, foi a medida aplicada pelo juiz, completou 18 anos, não interessa, vai continuar internado. Não é porque ele fez 18 que ele vai receber a liberdade ou vai ser transferido para um estabelecimento prisional, tá? Nada disso. Vai continuar cumprindo a internação. Outro exemplo é quando essa pessoa já tem 18, 19 anos e descobriu que quando era menor, né, quando era adolescente, ele cometeu um ato infracional. Então, o que vai ser aplicado a ele? Uma medida socioeducativa, porque quando ele cometeu o ato, ele era menor. Fechou? Continuando aqui, embora a redação do artigo 2º do ECA não seja clara, no dia do aniversário de 18 anos já se considera maior de idade, para fins de aplicação do Código Penal Brasileiro. Ou seja, no dia do aniversário de 18 anos, a pessoa já é considerada imputável para os fins penais. Aí a Constituição que nos diz que
são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Então, os menores de 18 são inimputáveis. Para alterar isso aqui, só através de uma PEC. Então, para você entender, a criança é de 0 a 11 anos, 29 ou 11 meses. Criança, 11 anos, 11 meses, 29 dias, tá? O adolescente, 12 anos, até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Aí depois temos o adulto, e a partir dos 18 anos. Show? Temos a figura do jovem também, tá? O jovem, ele tá aqui, ó. Qual que é a idade? 15 até 29 anos, tá? Então, quando a Constituição trouxe lá criança, adolescente e jovem, já sabemos a idade da criança, do adolescente e agora do jovem, ok? E temos lá a responsabilidade tripartite, né? Que é a família, sociedade ou comunidade e o Estado. Todos esses aqui têm o dever de garantir os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O STJ, através da súmula 605, confirma o que já falamos. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional. Ou seja, não é porque ele se tornou maior de idade que vai deixar de apurar um ato infracional. Negativo. Nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso. Ou seja, está lá cumprindo a medida socioeducativa. Fez 18 anos. Vai continuar cumprindo a medida socioeducativa. Inclusive na liberdade assistida. Ou seja, mesmo que não esteja internado, esteja aqui nessa... A gente vai ver que tem essa medida socioeducativa aqui. Mesmo se ele estiver em liberdade assistida, vai continuar cumprindo a liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Então, isso aqui é o limite, tá? As medidas socioeducativas podem ser aplicadas até os 21 anos de idade. Ok? O artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais. Lá no início da Constituição a gente vê, né? Quais são os direitos fundamentais. A vida, propriedade, segurança, igualdade, liberdade, inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Tá vendo? Tanto de garantia que essa lei afirma e reafirma que os menores de idade têm, ao artigo 4º, ou parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação. É isso aqui que é importante. Então, o que você tem que fixar aqui? Que gozam de todos os direitos fundamentais, assim como qualquer ser humano que esteja no Brasil, né? Porque não se aplica só, os direitos fundamentais não se aplica só aos brasileiros, mas aos estrangeiros que aqui estejam. E o parágrafo único nos diz que essa aplicação ela é feita sem discriminação. Então, se aplica a todos. O artigo 4º é dever da família, da comunidade e da sociedade em geral e do poder público. Olha, está replicando aqui o que a Constituição no artigo 227 nos diz, né? Família, sociedade ou comunidade e o Estado, que aqui diz poder público. Então, essa responsabilização tem que ser feita com absoluta prioridade. A efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação. Isso aqui são os direitos sociais, né, que a gente vê lá na Constituição.
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O parágrafo único nos diz: a garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, procedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Isso aqui parece só um texto, você vai lendo assim, sem prestar atenção, você acaba passando por detalhes que são importantes. Principalmente aqui, ó, precedência no atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Por que eu falo que é importante? O que está nos dizendo aqui? Quando você for fazer a questão, observe o enunciado. Se ele trazer alguma informação sobre o ECA, se a questão está te falando, eu quero saber conforme o ECA, a criança ou adolescente vai ser o núcleo daquela questão. Você tem que lembrar do ECA. Vamos supor aqui, ó, teve um acidente na rodovia. Teve um acidente na rodovia, o carro derrapou numa árvore. Nesse veículo tinha um senhor de 60 anos e um adolescente de 14 anos. Beleza? Tinha um senhor de 60 e um adolescente de 14 anos. Nesse acidente, numa cidade no interior do estado, só tem uma ambulância na cidade. A ambulância se deslocou para o local de acidente, mas como são duas vítimas e a ambulância só consegue atender uma, ela já acionou a ambulância de uma cidade vizinha. Essa ambulância chegou da cidade. Quem que ela tem que atender? É questão de perguntar, nesse acidente aí, ela vai atender quem? O idoso ou o adolescente? Qual é o seu palpite? Por isso que eu falei, você tem que analisar a questão. Ela está querendo saber sobre o ECA ou sobre o Estatuto do Idoso? Se ela falar sobre o Estatuto do Idoso, você vai marcar o idoso. Porque lá no Estatuto do Idoso você vai ver que ele tem a preferência. Mas se você for estudar aqui pelo ECA, você vai ver que a criança ou adolescente também tem essa preferência, né? Que chama precedência, né? Então você vai falar, uai, e aí agora? Você vai marcar de acordo com a questão de perguntar. Agora, se a questão não falar nada de Estatuto de Idoso, nem do ECA, você vai marcar que o atendimento tem que ser feito ao adolescente. Por quê? Porque nesse comparativo eu vou preferir o adolescente. Não é porque ele tem mais tempo para viver, não, tá? É porque a nossa Constituição, lá no artigo 227, por isso que eu trouxe ele aqui, ele vai dizer sobre a criança. E você não vai encontrar na Constituição dizendo sobre o idoso, igual tá trazendo para a criança, o adolescente e o jovem. Então, aí você vai usar como parâmetro a nossa Constituição, o artigo 227. Então, se uma questão cair sobre esse tema e não falar nada de estatuto, você marca que tem que atender a criança ou o adolescente. Show? Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Está vendo que coloca sempre em ênfase os direitos fundamentais? Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento. Isso aqui é um detalhe importante também, que a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento.
trazer essa questão aqui para vocês. Você vai, quando eu colocar aí na sua tela, você pausa, leia com tranquilidade e vamos responder ela juntos, ok? Conseguiu? Tá lendo aí? Pausou seu vídeo, conseguiu responder? Vamos lá? O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente, que devem gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Com referência a esta lei, julgue o item a seguir. O ECA considera como criança a pessoa de 0 a 12 anos de idade, incompletos. E o adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade, completos. Por essa razão, o ECA não pode ser aplicado às pessoas maiores de 18 anos. E aí, certo ou errado? Tá errado, né? O que está errado? O adolescente... Duas questões erradas aqui, ó. O adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade incompleto. Porque fez 18 não é mais adolescente, né? E o ECA, ele pode sim ser aplicado aos maiores de 18 anos. Quando? Né? Quando o ato foi cometido na época que ele era menor. Então, na época que era menor, cometeu o ato infracional, mesmo que ele tenha mais de 18 anos, mas aquele limite de 21, poderá sim apurar e aplicar medida socioeducativa. Tranquilo, né? Então, espero que você tenha acertado essa questão. São detalhes aqui que vimos nas exposições preliminares, né? Você viu a responsabilidade, né? Quem são responsáveis em garantir os direitos da criança e do adolescente. Você conseguiu entender quem é criança, quem é adolescente, né? Quem tem precedência nos atendimentos, aplicação da medida socioeducativa, e os limites, né? Até que limite de idade. Espero que você tenha compreendido essa parte inicial da nossa lei.